Olá, pessoal! Nesta aula, nós começaremos o estudo da sintaxe, parte 1. É o estudo da sintaxe do período simples. Para a gente começar, eu quero te falar sobre qual é o passo a passo para você realmente aprender sintaxe definitivamente. E a gente precisa começar refletindo por que os estudantes têm tanta dificuldade em aprender sintaxe. Gente, a dificuldade consiste na base. O aluno tem dificuldade em entender sintaxe porque ele tem problemas de base. Qual é a base para você aprender sintaxe? É o estudo da morfologia. Então, se o aluno não compreende, não consegue identificar, se ele não tem domínio das 10 classes gramaticais, quando chegar aqui no estudo da sintaxe, começando pelo estudo do período simples, ele não vai conseguir identificar as coisas básicas dentro da sintaxe. Por quê? Porque ele tem um problema de base. E aí o que é que acontece? Ele chega na sintaxe, não consegue fazer essa identificação e ele acha que a sintaxe é um bicho de 7 cabeças. Mas na verdade, o problema dele está na falta de domínio da morfologia, que é o alicerce, que é a base para que você aprenda qualquer outro assunto mais complexo de língua portuguesa. Se você vai estudar regência, você precisa ter domínio de morfologia. Se você vai estudar orações simples ou orações coordenadas ou subordinadas, você precisa do domínio da morfologia. Se você vai estudar concordância, você também precisa do domínio da morfologia. Então, a morfologia, o estudo das 10 classes gramaticais, é fundamental para que você estude qualquer outro conteúdo da língua portuguesa. Então, a primeira coisa que os estudantes precisam entender é: para você dominar a sintaxe, você precisa dominar morfologia também. E aí, a segunda reflexão que eu quero fazer com você é: por que é tão importante, Carol, a gente aprender sintaxe? Olha só, primeiro, porque esse é um tema muito recorrente em provas e concursos, muitíssimo recorrente mesmo. São as questões que mais caem. Segundo, porque a partir do domínio da sintaxe, você consegue entender a estrutura dos textos, porque a maioria dos textos explora as relações sintáticas de forma muito mais aprofundada. Então, a gente consegue entender a estrutura dos textos melhor se você tem um domínio de sintaxe. Para você formular sentenças mais complexas, por exemplo, na hora de produzir a sua redação, você precisa fazer uso de um período composto com um conectivo que traga uma ideia de concessão. Para você fazer isso, você só consegue se você tiver um bom domínio da sintaxe. Você só vai conseguir formular essas sentenças mais complexas se você fizer uso desses elementos, principalmente do período composto, seja ele por coordenação ou por subordinação. E por que é tão importante aprender sintaxe? Porque eu preciso da sintaxe para aprender outros assuntos da língua portuguesa. Então, se você não domina a sintaxe, você vai ter dificuldade em pontuação, porque a pontuação é um recurso sintático, está diretamente relacionado com o estudo da sintaxe. Se você não domina a sintaxe, você vai ter dificuldade em estudar concordância, porque lá na concordância você vai ver que tem uma regra que diz que o verbo concorda com o sujeito. Se você não consegue identificar o sujeito, como é que você vai conseguir identificar a regra de concordância? A mesma coisa acontece em regência e crase. Lá em regência, você tem um verbo, por exemplo, transitivo direto, que pede um objeto direto. Se você não consegue identificar se o verbo é transitivo direto, você não vai conseguir identificar esse objeto direto. Lá na crase, você também vai ter dificuldade. Por quê? Porque lá na crase a gente vai identificar qual é o termo que pede um outro termo preposicionado. Então, por exemplo, eu tenho um verbo transitivo indireto que pede um objeto indireto. E dentro desse objeto indireto, a gente vai ter essa junção que vai fazer com que o fenômeno da crase aconteça. Se você não consegue fazer essas relações, se você não consegue fazer essas análises prévias, você não vai conseguir aprender esses outros assuntos da língua portuguesa. Então, observe como os assuntos na língua portuguesa, eles estão relacionados, eles estão interligados. A gente estuda os assuntos de forma separada, mas no final tá tudo junto. Então, você precisa de um assunto para aprender o outro, começando das classes gramaticais,
que são o nosso alicerce, e depois indo para a parte de funções sintáticas do período simples e do período composto. E qual é, Carol, esse passo a passo para a gente aprender sintaxe definitivamente? Primeiro, você precisa de pré-requisitos para você aprender esse tema. Quais são esses pré-requisitos? Primeiro, identificar o verbo da sentença. Por isso que eu falei que você precisa de um bom domínio de morfologia. Porque você consegue identificar o verbo se você tem uma boa base morfológica. Então, você consegue olhar a palavra e identificar que ali tem um verbo, que é uma palavra que expressa ação, que indica estado, indica fenômeno da natureza, enfim. Você precisa identificar o verbo para que você possa entrar no estudo de sintaxe, tá? Olha só. Quando a gente fala de identificar o verbo da sentença, isso está diretamente relacionado com o reconhecimento das classes gramaticais, que foi o que eu falei. Além de você fazer essa identificação do verbo, paralelo a isso, a gente tem a diferenciação de frase, oração e período, que está diretamente relacionada com a identificação do verbo. O que é que acontece? Eu preciso olhar para a sentença e identificar o que é frase, o que é oração e o que é período. Resumidamente, nós temos frase possui sentido completo, a oração tem verbo e o período tem orações. A gente já vai entrar nessa classificação aí de uma forma um pouco mais aprofundada. É só para você entender aqui quais são esses pré-requisitos para você aprender sintaxe. E você também precisa diferenciar o que é classificação morfológica do que é função sintática. Quando a gente fala de classificação morfológica, a gente está falando das 10 classes gramaticais. É verbo, é substantivo, é artigo, é adjetivo. Quando a gente fala de função sintática, a gente está falando de sujeito, de predicado, objeto direto, objeto indireto, são outros elementos. Mas você precisa entender que eles estão interligados, mas também precisa saber identificar que eles são coisas distintas. Combinado até aqui? Essa é a parte inicial a respeito de sintaxe. Agora a gente vai entrar nesta parte aqui, que são os conceitos propriamente ditos. Então a gente vai estudar o que é frase, o que é oração e o que é período, certo? Vamos lá para o nosso outro material. Olha só. Entender esses conceitos de frase, oração e período é essencial para que você reconheça as orações, reconheça os períodos e possa fazer a análise sintática que deve ser feita mais adiante com base no estudo das funções sintáticas do período simples e das classificações do período composto, certo? Aí a gente vai começar o estudo por frase. O que é frase? Nós vimos no outro material que frase é aquele enunciado que tem sentido completo. Olha só, a frase representa uma sequência de palavras que expressa uma ideia completa. Ela é caracterizada por apresentar sentido autônomo, transmitir uma mensagem coesa e possuir uma estrutura gramaticalmente correta. A frase é essencial para a transmissão de informações, pensamentos, emoções e comandos, sendo a base para a construção de textos mais complexos. Em resumo, a frase é a unidade básica que possibilita a expressão e compreensão de mensagens na comunicação linguística. Resumindo, o que é frase? Frase é um enunciado que possui sentido completo e que está correto gramaticalmente, tá? Beleza. Aí o que é que você precisa entender? Que as frases elas podem expressar afirmações, negações, ordens, perguntas, exclamações. E aí a gente tem a classificação. Frase afirmativa ou declarativa é aquela frase que faz uma afirmação, que declara algo. O sol brilha no céu, o sol nasce todos os dias, o cachorro corre no parque. Temos a frase interrogativa, você gosta de ler? Você gostaria de uma xícara de café? Temos a frase exclamativa, que dia maravilhoso, que belo pôr do sol. A imperativa, que traz uma ideia de ordem, feche a porta, por favor. E a negativa, eu não gosto de vegetais. Esta é uma classificação que eu trouxe para você conhecer, para você saber que existe essa classificação. Mas a prova do concurso, ela não vai te cobrar essa classificação, tá?
Depois a gente entra no estudo da oração. O que é que determina um enunciado ser classificado como oração? A presença de um verbo. E, obviamente, além da presença do verbo, precisa ter sentido. A oração, gente, ela é mais complexa do que a frase. A oração é mais robusta do que a frase. E o que é que você precisa entender? Nesta oração, a gente tem uma estrutura, que é a estrutura de sujeito mais predicado. E essas orações, elas são extremamente importantes na construção dos textos, porque são elas que permitem que a gente produza um texto mais elaborado, que a gente produza um texto mais consistente, mais robusto. Elas são justamente a base para que a gente forme os períodos mais complexos da língua portuguesa. Observe os exemplos aqui. A professora começou a aula agora. João passou no concurso da Polícia Federal. O que é que acontece? Para eu saber se essa sentença é uma oração ou não, eu preciso encontrar o verbo. Encontrei o verbo e a sentença tem sentido? Maravilha, é uma oração. A mesma coisa na letra B. Encontrei o verbo e tem sentido? É oração, certo? O que diferencia a frase da oração é a frase ela pode ter verbo ou não. E a oração obrigatoriamente tem verbo. Então eu vou te dizer o seguinte: toda frase é uma oração? Não, porque eu tenho frase que não tem verbo e por isso não vai ser oração. Quando eu digo assim, que calor, é uma frase, mas não é oração, porque não tem verbo. Agora, se eu faço a pergunta contrária, toda oração é uma frase? Sim, porque para eu classificar como oração, eu preciso que esse enunciado tenha sentido. Então, toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração, ok? Esses conceitos são simples, são conceitos básicos, mas eles são importantes antes de a gente entrar no estudo das funções sintáticas do período simples, tá? Eles são muito importantes. Entendido o que é frase, entendido o que é oração, aí a gente vai para o estudo do período. O período, ele funciona em torno da oração. A oração funciona em torno do verbo. O período funciona em torno da oração. A depender da quantidade de orações que esse período tiver, a gente vai classificar esse período de formas diferentes. Então, ele pode ser período simples ou pode ser período composto. Ele vai ser simples se ele tiver só uma oração. E ele vai ser composto se ele tiver mais de uma oração. Então, o sol brilha lá no céu. O céu estava estrelado. Eu tenho um verbo em cada oração. Eu tenho um período simples. Eu tenho uma oração e um período simples. Agora, se eu tenho, enquanto o sol brilha, as crianças brincam no parque. Eu tenho o primeiro verbo, o segundo verbo. Eu tenho primeira oração, segunda oração. Isso aqui vai ser um período que a gente chama de período composto. A mesma coisa na B. O céu estava estrelado, mas as nuvens chegaram. Primeiro verbo, segundo verbo. Eu tenho primeira oração, segunda oração. A gente vai ter aqui um período composto também. Enquanto acima, a gente tem um período simples, porque é formado por uma oração apenas, certo? Dentro do período composto, as orações se relacionam por meio da coordenação ou da subordinação. Quando a gente entrar no estudo do período composto, aí você vai estudar as orações coordenadas e as orações subordinadas, o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. Aqui eu coloquei um quadro comparativo só para você lembrar esses conceitos, o que é frase, o que é oração e o que é período. Frase, sentença que possui sentido completo, pode ter verbo ou não. Exemplo, que dia lindo, expressa uma ideia completa. Oração é uma estrutura com pelo menos um verbo. Maria comprou um livro, expressa uma ideia completa, ou seja, tem sentido completo com pelo menos um verbo. E o período é aquela estrutura com uma ou mais orações. Comprei um presente para meu filho, tem uma oração só. O céu estava estrelado, mas as nuvens logo apareceram. É um período composto, tem duas orações. Pode ser simples, como no primeiro caso, uma oração, ou pode ser composto mais de uma oração.
Entendidos os conceitos iniciais, a gente vai falar sobre função sintática. Lembra que lá no nosso mapa mental eu falei que você precisa diferenciar o que é classificação morfológica de função sintática? Pois é, classificação morfológica, eu estou falando lá das 10 classes gramaticais. Aqui, quando eu falo de função sintática, eu falo da função sintática dentro do período simples. Cada palavra, cada termo exerce funções sintáticas diferentes. Então, olha só, a função sintática refere-se ao papel desempenhado por uma palavra ou expressão em uma frase, mais especificamente em uma oração, estabelecendo relações específicas com os demais termos para conferir sentido à estrutura sintática da oração. Então, a função sintática, a gente vai analisar qual é a função daquele termo dentro do contexto oracional. E essa função sintática é exercida pelos termos da oração, que se classificam de 3 formas. Nós temos os termos essenciais, nós temos os termos integrantes e nós temos os termos acessórios. E quais são essas funções sintáticas? Sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal. E a gente vai ver tudo isso a partir da nossa próxima aula.